Bom dia a todos, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é quarta-feira. Todas as quartas-feiras nós oferecemos ao Senhor, pedindo a intercessão de São José, todos os nossos trabalhos. Tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas tarefas diárias, aqueles que trabalham fora de casa, aqueles que trabalham em casa, e os trabalhos também da nossa mãe, da esposa, né? Todos aqueles que são do lar, né? que cuidam da nossa casa também. Então nós oferecemos todos os trabalhos. Nenhum trabalho é mais importante que o outro, mas todos os trabalhos devem ser oferecidos ao Senhor. Todos têm a sua importância. Daquele mais alto grau ao menor grau, não importa. Todos devemos fazer bem todas as coisas. E assim queremos oferecer a São José tudo isso que nós fazemos. Também pedir a São José que interceda por nós, por aqueles que estão em busca de um trabalho digno, para que consigam. Às vezes essa aflição, né? As pessoas não conseguem, já há bastante tempo sem trabalhar, mas que São José toque hoje no coração de cada um desses pais, dessas mães, desses filhos, né? Desses jovens que estão em busca de um trabalho, e tenha certeza, você vai conseguir um trabalho e esse trabalho vai ser em breve. Você vai mandar uma mensagem para mim, dando o seu testemunho. Olha, graças à nossa oração eu consegui um trabalho. E nós vamos louvar e agradecer a Deus por isso. Convido você a pegar a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 1 ao 20. O texto diz assim: Outra vez à beira do mar, Jesus começou a ensinar, e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em terra, à beira-mar. Ele se pôs a ensinar-lhes muitas coisas em parábolas. No seu ensinamento dizia-lhes: Escutai. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e os passarinhos vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra, brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol saiu, a semente se queimou e secou, porque não tinha raízes. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Estes cresceram e sufocaram, e por isso não deu fruto. E outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram frutos 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram a sós, os que estavam com ele, junto com os 12, faziam perguntas sobre as parábolas. Ele dizia-lhes: A vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas para aqueles que estão fora, tudo é apresentado em parábolas. De modo que, por mais que olhem, não enxergam. Por mais que escutem, não entendem. E não se convertem, nem são perdoados. Jesus então perguntou-lhes: Não compreendeis a parábola? Como então compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os à beira do caminho, onde é semeada a palavra, são os que a ouvem, mas logo vem Satanás e arranca a palavra semeada deles. Os do terreno cheio de pedras são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos, são de momento. Chegando tribulação ou perseguição por causa da palavra, desistem logo. Outros ainda são os que foram semeados entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, as ilusões da riqueza e os outros desejos, a palavra é sufocada e fica sem fruto. E os que foram semeados em terra boa são os que ouvem a palavra e a acolhem e produzem fruto, 30, 60 e 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia.
Hoje é o próprio Cristo que explica a palavra. Ele ensina a partir daquilo que as pessoas conseguem entender. Veja a delicadeza de Jesus com as pessoas. Jesus não fala de coisas estranhas, desconhecidas, mas Jesus fala a partir daquilo que elas conhecem. E era uma grande multidão que estava sentado à beira-mar, tanto que ele teve que pegar um barquinho e se afastar um pouquinho para que pudesse assim estar mais perto do Senhor e das coisas de Deus. Que nós possamos hoje também pedir a Deus esta graça de ouvir a palavra, de compreender a palavra, de vivenciar aquilo que ela nos pede. Como é difícil quando nós não estamos prestando atenção à palavra. Como é difícil quando nós não nos empenhamos para fazer as coisas do Senhor. Basta olhar para dentro da nossa casa. Basta olhar para aqueles que ainda não compreenderam a palavra. Basta olhar muitas vezes como é que nós, mesmo olhando para as coisas do Senhor, não compreendemos aquilo que Ele tem para nos dizer. E aí é triste, porque Jesus diz, bom, aqueles que me seguem, eles vão compreender a palavra, porque eles são os meus discípulos. Eles se tornam um comigo, e aí eles vão entender a minha linguagem. Como é ruim quando nós não entendemos a linguagem do Senhor. Como é ruim quando nós caminhamos, nos empenhamos, mas nós não entendemos a linguagem que Jesus tem para nos passar. Veja que isso se repete muitas e muitas vezes. Tantas e tantas vezes que Jesus fala conosco, mas nós não compreendemos porque aquela linguagem, ela não nos é familiar. E aí Jesus diz, de modo que por mais que olhem não enxergam, por mais que escutem não entendem, e não se convertem e nem são perdoados. Então nós devemos nos familiarizar com as palavras de Jesus. Nós precisamos nos familiarizar com aquilo que Ele tem para nos ensinar. E aí nós vamos aprendendo, Jesus vai nos ensinando e cada vez isso vai se tornando mais fácil, porque nós vamos entendendo a linguagem de Jesus. Assim como a mãe que cuida da criança, cada vez mais ela compreende aquilo que a criança quer, ou os pais, né? Cada vez mais entendem. A criança chora, cada choro tem o seu entendimento. Parece que está sentindo dor, parece que está sentindo fome. Cada vez que a pessoa amada vem na direção, ela conhece a pessoa no jeito de caminhar, no passo que é dado. E é isso que Jesus quer que a gente possa fazer nesse dia, compreender a palavra e aí colocar essa palavra em prática. Não estar preocupado com o resultado. Jesus diz, bom, uns vão produzir 30, outros 60, outros 100, cada um na sua realidade, mas o que vale é que nós vamos nos empenhar e buscar as coisas que nos aproximam de Deus. Por isso eu convido você a compartilhar a palavra, a evangelizar conosco, porque evangelizar é preciso.